Ela não deveria ter feito isso. Uma humilde garçonete em um restaurante de luxo atendeu a uma chamada em chinês na frente de um milionário. Para ela, era apenas mais uma conversa. Mas para ele, era um segredo devastador que nunca deveria ter vindo à tona. No dia seguinte, algo impensável aconteceu. O restaurante Mesa de Ouro era o tipo de lugar onde as decisões mais importantes de São Paulo aconteciam entre taças de vinho caríssimo e pratos com nomes em francês que a maioria dos clientes nem sabia pronunciar direito. As paredes em tons de dourado e bordô refletiam a luz suave dos candelabros, criando uma atmosfera de luxo discreto, perfeita para negócios milionários serem fechados com um simples aperto de mãos. Bruna Ferreira ajustou o colarinho engomado do uniforme, enquanto equilibrava com destreza uma bandeja com 3 taças de vinho tinto. Aos 28 anos, ela havia se tornado especialista em ser invisível. Uma habilidade essencial para garçonetes em restaurantes como aquele. Ser invisível significava observar sem ser notada, ouvir sem interferir e, principalmente, nunca demonstrar que entendia muito mais do que deveria. Mesa 7, Bruninha, o Sr. Ferreira e seus convidados. Cuidado redobrado, ele está de mau humor hoje, sussurrou Marcelo, o maître, com ar de alerta. Quando é que ele não está? Respondeu Bruna com um meio sorriso, já se dirigindo à mesa indicada. Gustavo Ferreira era conhecido no restaurante não apenas por ser um dos homens mais ricos e poderosos de São Paulo, mas também por seu temperamento exigente, alto, sempre impecavelmente vestido em ternos sob medida. Tinha o olhar de quem está constantemente avaliando o valor de tudo e de todos ao seu redor. Permiso, senhores, disse Bruna ao se aproximar da mesa onde Gustavo estava reunido com 2 empresários chineses. É o vino que solicitaram? Ela havia notado que eles conversavam em espanhol, provavelmente a única língua em comum entre eles. Ainda que falada com evidente dificuldade pelos asiáticos, serviu o vinho com a elegância e discrição que o treinamento exigia, enquanto observava de soslaio a conversa truncada, cheia de mal-entendidos e pausas constrangedoras. Foi nesse momento que seu celular vibrou no bolso. Normalmente, Bruna jamais atenderia durante o serviço. Era contra as regras. E, principalmente, contra seu profissionalismo. Mas o visor mostrou o nome do hospital e seu coração disparou. Com licença, senhores, murmurou, afastando-se alguns passos e virando-se de costas para atender a chamada. Esperando que Marcelo não a visse, a voz do outro lado falava em mandarim. Era Lin Wei, o médico chinês que coordenava o tratamento experimental de sua mãe. Senhora Ferreira, preciso informá-la que o medicamento importado para o tratamento de sua mãe não chegou no carregamento previsto, explicou o médico em mandarim fluente. Sem ele, precisaremos interromper o protocolo, o que pode reverter todos os progressos que fizemos. Bruna sentiu o estômago afundar, mas respondeu no mesmo idioma, sem hesitação. Dr. Wei, isso é inaceitável. O acordo com o laboratório foi claro quanto aos prazos de entrega. Precisamos de uma solução imediata. Não posso permitir interrupções no tratamento. Quais são nossas opções alternativas? Sua voz, normalmente suave quando falava português, assumiu um tom firme e profissional em mandarim, sua dicção perfeita revelando anos de estudo dedicado. Existe um fornecedor alternativo, mas o custo é significativamente maior. Envie-me os detalhes por e-mail imediatamente. Farei o pagamento ainda hoje, independente do valor, respondeu Bruna. Encerrando a chamada rapidamente, ao virar-se, percebeu que a mesa havia silenciado. 3 pares de olhos a encaravam com expressões que iam da surpresa ao desconforto, e no caso de Gustavo Ferreira, uma intensa curiosidade analítica. Peço desculpas pela interrupção, disse ela, voltando ao português com naturalidade. Posso trazer algo mais para os senhores. Um dos chineses falou algo para Gustavo em mandarim, que apenas balançou a cabeça, visivelmente constrangido por não entender. Eles perguntaram se você fala mandarim fluentemente. Traduziu o intérprete que os acompanhava, um homem de meia idade com aparência cansada. Antes que Bruna pudesse responder, o celular do intérprete tocou. Ele atendeu rapidamente, trocou algumas palavras e então se voltou para Gustavo com expressão preocupada. Senhor Ferreira, sinto muito, mas tenho uma emergência familiar. Minha esposa acaba de ser internada. Gustavo passou a mão pelos cabelos em um gesto de frustração palpável.
Agora, com todo respeito à sua esposa, Carlos, estamos no meio de uma negociação crucial. Eu realmente sinto muito, senhor. Foi quando Edson Peixoto, o braço direito de Gustavo, que observava tudo de uma mesa próxima, aproximou-se rapidamente. Gustavo, os chineses vão embora amanhã sem intérprete. Perdemos o contrato da Lianglong. Eu sei, Edson. Gustavo respondeu entre dentes, tentando manter a compostura diante dos clientes estrangeiros. Bruna hesitou por um momento. O que estava prestes a fazer poderia mudar sua vida ou arruiná-la completamente. Mas a imagem de sua mãe, Fátima, conectada a tubos e máquinas, esperando por um medicamento que custava mais do que Bruna ganharia em anos de gorjetas, foi mais forte que sua prudência. Eu posso ajudar, disse ela, quase em um sussurro, como Gustavo a encarou, como se só agora realmente a visse. Falo mandarim fluentemente. E cantonês se precisarem, também japonês e coreano, mas imagino que não seja o caso. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Gustavo a estudava como um investidor avalia uma proposta inesperada, buscando a pegadinha, a armadilha, o detalhe suspeito. Edson franziu o senho, claramente desconfiado. Uma garçonete poliglota, questionou ele com desdém mal disfarçado. Uma linguista formada pela UFMG que trabalha como garçonete, corrigiu Bruna, sem desviar o olhar. Se preferir, posso voltar à cozinha e esquecer que ofereci ajuda. Um dos empresários chineses voltou a falar em seu idioma nativo. Claramente impressionado, Bruna respondeu prontamente, sua pronúncia impecável provocando sorrisos aprovadores dos estrangeiros. O que ele disse? Perguntou Gustavo, agora visivelmente interessado. Ele disse que só encontrou este nível de fluência em chineses criados no exterior e perguntou onde aprendi. Respondi que tive um professor particular desde criança. Gustavo trocou olhares com Edson, uma comunicação silenciosa passando entre eles. Então, com um gesto elegante, indicou a cadeira vazia ao seu lado. Senhorita. Ferreira, Bruna Ferreira. Um lampejo de curiosidade passou pelos olhos dele ao ouvir o sobrenome idêntico ao seu, mas não fez comentários. Senhorita, Ferreira, gostaria de se juntar a nós como nossa intérprete. Obviamente será devidamente compensada pelo seu tempo. Naquele momento, uma ligeira esperança se acendeu no peito de Bruna. Talvez, apenas talvez, esta fosse a oportunidade que ela esperava para salvar sua mãe. O que ela não sabia era que, ao sentar-se àquela mesa, estava dando o primeiro passo em uma teia de segredos e traições que conectavam seu passado ao homem à sua frente de formas que ela jamais poderia imaginar. Enquanto isso, a quilômetros dali, em um pequeno apartamento no subúrbio de São Paulo, Fátima Ferreira observava pela janela a cidade que guardava os segredos que ela havia lutado por 2 décadas para manter enterrados. Com mãos trêmulas pela doença, apertava contra o peito uma velha fotografia onde um jovem casal sorria, sem saber que o destino os separaria de maneiras cruéis e inesperadas. A verdade, como água represada, começava finalmente a encontrar rachaduras por onde escapar. O dia seguinte amanheceu com Bruna ainda atordoada pelos eventos da noite anterior. Depois de 2 horas traduzindo termos técnicos sobre patentes e porcentagens de mercado, havia recebido um cartão preto com o logotipo das empresas Ferreira e a instrução para comparecer ao escritório central às 9h em ponto. Mãe, não sei se devo ir, confessou Bruna enquanto ajudava Fátima a tomar seu café da manhã na pequena cozinha do apartamento. Fátima Ferreira, apesar da palidez e da magreza provocadas pela doença, mantinha um olhar vivo e perspicaz que contrastava com seu corpo fragilizado. Filha, você sabe o que dizem. Quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela. Talvez seja sua chance. Chance de quê? Ser garçom e tradutor ao mesmo tempo, brincou Bruna, ajeitando um cachinho rebelde atrás da orelha. De usar aquele diploma que está amarelando na gaveta, respondeu Fátima, cobrindo a mão da filha com a sua. E de conseguir dinheiro para o tratamento sem precisar depender daquele? Ela hesitou. Daquele sujeito. Bruna engoliu em seco. Sua mãe não conhecia todos os detalhes sobre o acordo que ela tinha com Heitor Queiroz, o maior rival de Gustavo Ferreira no mercado, 3 meses antes, quando o primo de Bruna, que trabalhava como manobrista no Mesa de Ouro, comentou sobre as habilidades linguísticas dela.
Queiroz havia aparecido com uma proposta: acesso prioritário aos medicamentos experimentais em troca de informações sobre clientes do restaurante, especialmente Gustavo Ferreira. No começo eram apenas informações inócuas sobre com quem ele jantava ou que vinhos preferia. Mas recentemente, Queiroz deixara claro que esperava mais. Muito mais. O telefone de Bruna vibrou com uma mensagem. Era ele. Soube do seu talento com idiomas ontem. Interessante, precisamos conversar. Hoje, 18 horas, lugar de sempre. Um calafrio percorreu sua espinha como ele já sabia. A torre de aço e vidro que abrigava a sede das empresas Ferreira impunha-se na Avenida Faria Lima como um monumento ao poder e ao dinheiro. Bruna, vestida com o melhor conjunto de calça e blazer que conseguiu encontrar em seu guarda-roupa modesto, sentiu-se diminuta enquanto atravessava o saguão de mármore negro. Bruna Ferreira para ver o senhor Gustavo Ferreira, anunciou ela na recepção, tentando esconder o nervosismo. A recepcionista a examinou de cima a baixo, com um olhar que misturava curiosidade e desdém. Antes de fazer a ligação interna. Último andar, o senhor. Peixoto a aguarda. No elevador panorâmico, Bruna observou a cidade diminuir sob seus pés. Uma sensação estranha de deslocamento tomando conta dela. Em que mundo estava se metendo? Edson Peixoto a esperava com um sorriso que não chegava aos olhos. Senhorita Ferreira, pontualidade é uma virtude rara hoje em dia. Minha mãe sempre dizia que atrasos são pequenos roubos de tempo, respondeu ela, aceitando o aperto de mão firme demais para ser amigável. Curioso, minha mãe dizia algo parecido, comentou uma voz grave vinda de trás dela. Bruna virou-se e se deparou com um homem que, embora tivesse os mesmos olhos verdes e maxilar definido de Gustavo Ferreira, emanava uma energia completamente diferente. Onde Gustavo exibia confiança ostensiva, este homem demonstrava uma tranquilidade quase felina. Victor Ferreira, apresentou-se ele, irmão caçula do homem que você ajudou ontem. Algo no olhar dele deixou Bruna desconfortável, como se ele soubesse mais sobre ela do que deveria. Bruna Ferreira, respondeu ela, notando como Edson observava a interação com atenção quase predatória. Ferreira, que coincidência, comentou Victor, seu tom casual demais para ser natural. É um sobrenome comum. Mas ainda assim, coincidências me intrigam. Antes que Bruna pudesse responder, a porta da sala de reuniões se abriu e Gustavo Ferreira emergiu, seguido por uma mulher estonteante de cabelos loiros e postura impecável. Ah, você veio, disse Gustavo, seu tom neutro não revelando se isso o agradava ou não. Esta é Natália Mendonça, minha noiva. Natália a avaliou com um único olhar, catalogando-a instantaneamente como nenhuma ameaça, e ofereceu um sorriso educado, mas distante. Encantada, Gustavo me contou sobre seu talento surpreendente. O tom condescendente não passou despercebido por Bruna, que limitou-se a sorrir educadamente enquanto Gustavo a conduzia para dentro da sala. Meu intérprete oficial, Carlos, está com a esposa hospitalizada, explicou Gustavo, indo direto ao ponto enquanto se sentava à cabeceira da mesa. Estou prestes a fechar o maior contrato da história das empresas Ferreira com o grupo Lianglong. Preciso de alguém com fluência total em mandarim nos próximos 10 dias, incluindo uma viagem a Pequim. Bruna piscou, surpresa com a proposta direta. Senhor Ferreira, eu tenho um emprego no Mesa de Ouro e... Já falei com seu chefe, interrompeu ele. Uma licença remunerada está garantida quanto ao seu pagamento conosco. Ele deslizou um papel pela mesa. Bruna olhou o número e por pouco não deixou o queixo cair. Era mais do que ela ganharia em 5 anos como garçonete. Generoso, conseguiu dizer, a mente calculando rapidamente quantos meses de tratamento aquilo pagaria. Não é generosidade, é necessidade, corrigiu Gustavo. E reconhecimento de habilidades raras, mas preciso que comece hoje. Tenho uma videoconferência com o Sr. Liang em 2 horas. Natália consultou seu relógio de pulso caríssimo com impaciência. Querido, temos aquele almoço com meu pai. Lembra que ele quer discutir os investimentos para a expansão asiática. Não vou atrasar, garantiu Gustavo sem tirar os olhos de Bruna. Natália lançou um olhar rápido para Edson, uma comunicação silenciosa que não passou despercebida por Bruna.
Havia algo predatório na forma como os dois a observavam. Aceito o trabalho, disse Bruna finalmente. Mas preciso fazer uma ligação primeiro. Pessoal, use minha sala, ofereceu Victor inesperadamente, ignorando o olhar de Edson. Primeira porta à direita, no luxuoso escritório de Victor, decorado com livros em vez dos troféus corporativos que ela esperaria. Bruna discou para sua mãe com mãos trêmulas. Mãe, você não vai acreditar. Ao desligar, percebeu que Victor a observava da porta. Família? Perguntou ele, com uma casualidade estudada. Minha mãe, respondeu Bruna, guardando o celular. Fátima Ferreira, correto. O tom de Victor era suave, mas seus olhos eram intensos. Ex-contadora desta empresa, se não me engano. Bruna sentiu o sangue gelar nas veias. Como você, tenho boa memória para nomes, respondeu ele, aproximando-se. Especialmente nomes associados a eventos significativos na história da nossa empresa. Não sei do que está falando, mentiu Bruna, tentando manter a compostura. Não, Victor sorriu. Um sorriso triste e conhecedor. Talvez seja melhor assim, por enquanto. Ele se afastou, abrindo caminho para ela. Gustavo está esperando. Boa sorte com a videoconferência. O Sr. Liang é enigmático, para dizer o mínimo, enquanto Bruna saía apressadamente. Victor observou-a com expressão pensativa. No bolso, apertava um recorte de jornal antigo com a manchete parcialmente visível. Contadora acusada de desvio milionário das empresas, Ferreira desaparece. Naquela noite, Bruna sentou-se diante de Heitor Queiroz no discreto bar onde sempre se encontravam. Aos 55 anos, Queiroz tinha um rosto comum que se perdia na multidão. Seu poder revelando-se apenas no relógio de R$1 milhão e no tom autoritário de quem nunca precisou gritar para ser obedecido. Uma intérprete pessoal, que conveniente, comentou ele, girando o uísque no copo. Foi coincidência, defendeu-se Bruna. Na minha experiência, senhorita Ferreira, coincidências costumam ser extremamente lucrativas, rebateu ele, sorrindo sem humor. Como está sua mãe? Ouvi dizer que aquele medicamento experimental está fazendo maravilhas. A ameaça velada pairou no ar como fumaça venenosa. O que você quer? Perguntou Bruna. Direta. Por enquanto, continue exatamente como está. Observe, escute, aprenda, quando for o momento certo. Ele deixou a frase no ar, tomando um gole de uísque. Digamos que o Sr. Liang vai receber algumas informações interessantes sobre seu potencial parceiro comercial. Quer que eu sabote a negociação. Ah, que palavra forte. Prefiro redirecione. Afinal, a Liang Long ficaria muito melhor com um parceiro, mais experiente. Bruna sentiu o peso da escolha impossível sobre seus ombros. A vida de sua mãe ou a traição ao homem que acabara de lhe oferecer uma oportunidade única. Tenho escolha? Perguntou ela. Embora já soubesse a resposta, Queiroz sorriu, colocando sobre a mesa um frasco pequeno. Este é o novo medicamento que sua mãe precisará no próximo mês. Nem chegou ao Brasil ainda. Milagroso, dizem os médicos. Ele empurrou o frasco na direção dela. Todos temos escolhas, senhorita Ferreira. Apenas algumas são mais difíceis que outras. A semana que se seguiu foi uma vertiginosa imersão no mundo corporativo. Para Bruna, a primeira videoconferência com o Sr. Liang havia sido perturbadora, não pelos desafios linguísticos, mas pela estranha sensação de familiaridade que a acometeu ao ver o enigmático empresário chinês na tela, parcialmente oculto por uma iluminação estratégica e sempre usando óculos escuros devido a uma suposta sensibilidade à luz. O Sr. Liang possuía algo em seu perfil, no formato de seu queixo e principalmente no modo de gesticular, que acionava memórias nebulosas em Bruna, memórias de infância, do pai que mal conhecera. Concentre-se nos documentos técnicos hoje, instruiu Gustavo, entrando na sala de reuniões onde Bruna revisava contratos em mandarim. Precisamos ter certeza de que não há armadilhas linguísticas nas cláusulas de propriedade intelectual. Sua voz soava mais suave hoje, notou Bruna, nos últimos dias. O empresário oscilava entre a frieza calculista e momentos inesperados de gentileza, como o café especial que começara a aparecer em sua mesa todas as manhãs, preparado exatamente como ela preferira, em um comentário casual. O senhor parece tenso.
observou Bruna, notando as olheiras que se aprofundavam sob os olhos verdes dele. O contrato com a Lianglong não é apenas um negócio, é uma aposta no futuro das empresas Ferreira, respondeu ele, sentando-se pesadamente. Meu pai hesitou, passando a mão pelo cabelo perfeitamente penteado. Digamos que ele deixou um legado complicado. Um silêncio carregado de significados não ditos pairou entre eles. Desculpe, estou divagando. Os documentos estarão prontos até o final do dia. Certamente, garantiu Bruna, ignorando a mensagem que acabara de receber de Queiroz. Preciso dos detalhes completos da proposta hoje. Quando Gustavo saiu, Bruna permitiu-se um momento de desespero. Em uma semana, Queiroz havia aumentado suas exigências, agora pedindo cópias digitais de documentos confidenciais. A cada recusa dela, a ameaça velada sobre o tratamento de sua mãe tornava-se mais explícita. Seu celular vibrou novamente. Achei que gostaria de saber que sua mãe precisará de uma nova bateria de medicamentos. Felizmente tenho conexões. Jantar hoje. Bruna fechou os olhos, sentindo-se encurralada. Natália Mendonça ajustou o vestido de grife enquanto observava o movimento da empresa do pai, um dos maiores investidores do conglomerado Ferreira. Seu casamento com Gustavo, marcado para dali a 3 meses, consolidaria a união dos impérios e garantiria sua posição no conselho diretor. Você parece preocupada, filha, comentou Roberto Mendonça, servindo-se de mais café. Essa tradutora aparecida do nada tem algo que não me cheira bem. Roberto estudou a filha com o olhar afiado que intimidava adversários em mesas de negociação. A ciúmes? Estratégia, corrigiu ela irritada. Gustavo anda diferente desde que ela chegou. Vi como ele olha para ela, como se estivesse encantado. Pelo talento linguístico, provavelmente, contemporizou Roberto. Gustavo é inteligente demais para arriscar o futuro por uma aventura. Mesmo assim, contratei um investigador, revelou Natália, ignorando a expressão de surpresa do pai. Quero saber tudo sobre essa Bruna Ferreira, desde o jardim de infância. Algo me diz que há mais nessa história do que uma garçonete poliglota. Tenha cuidado, Natália. Revirar o passado às vezes traz à tona mais do que esperamos. É exatamente o que estou contando, respondeu ela com um sorriso calculista. No subsolo da Torre Ferreira, Victor analisava documentos amarelados pelo tempo em um arquivo raramente visitado. A morte do pai, Raimundo Ferreira, há 20 anos, coincidira com o desaparecimento da contadora Fátima e o suposto desvio de milhões. A versão oficial, que Gustavo assumira como verdade absoluta, nunca convencera completamente o irmão mais novo. Achei que só eu frequentava este mausoléu de papel, comentou Edson Peixoto, surgindo entre as estantes com um sorriso artificial. Victor mal levantou os olhos dos documentos. Pesquisando para o caso Lianglong. Mentiu, discretamente cobrindo a pasta etiquetada Desvio 2005. Investigação interna. Curioso. Edson aproximou-se, estudando as pastas expostas. Justo agora que temos uma Ferreira na empresa. A filha da contadora, não é mesmo? O olhar que trocaram foi de reconhecimento mútuo. 2 jogadores que sabiam que o outro blefava, mas mantinham suas cartas junto ao peito. Mera coincidência, tenho certeza, respondeu Victor, sua voz calma. A menos que você saiba de algo que eu deveria saber, Edson. O braço direito de Gustavo ajustou a gravata cara num gesto nervoso quase imperceptível, apenas zelando pelos interesses da empresa. Como sempre, quando Edson saiu, Victor voltou sua atenção ao documento que estava estudando. Um relatório de auditoria independente, engavetado antes de ser concluído, com anotações às margens questionando transferências não para a conta de Fátima, mas para uma holding nas Ilhas Cayman cujo beneficiário final era impossível de rastrear. Ele fotografou a página com o celular, guardou cuidadosamente a pasta e saiu, não percebendo a câmera de segurança que registrava seus movimentos, nem que o monitor dessa câmera estava visível apenas na sala particular de Edson Peixoto. O que você sabe sobre o Sr. Liang? Perguntou Bruna casualmente durante um jantar tardio com Gustavo no escritório. Após horas preparando documentos para a reunião do dia seguinte, Gustavo ergueu as sobrancelhas, surpreso com a pergunta. Menos do que gostaria, ele é um fantasma corporativo, construiu um império tecnológico na China em tempo recorde.
mas mantém-se propositalmente nas sombras. Nem mesmo os serviços de inteligência corporativa que contratamos conseguiram muito além do básico. Por que ele sempre usa óculos escuros? Arriscou Bruna, lembrando-se da estranha silhueta na videoconferência. Ele sofreu um acidente anos atrás, pelo que entendi. Danificou permanentemente a visão, explicou Gustavo, observando-a com curiosidade. Por que o interesse? Bruna deu de ombros, tentando parecer casual. Curiosidade profissional. É mais fácil traduzir quando conheço bem as partes envolvidas. Gustavo estudou-a por um momento. Você é diferente. Bruna Ferreira. A maioria das pessoas que trabalha para mim tenta me impressionar o tempo todo. Talvez porque eu não trabalhe para você, mas com você, corrigiu ela suavemente. Temporariamente, algo passou pelo olhar dele, uma mistura de surpresa e decepção. Temporariamente, claro, concordou, voltando sua atenção para os documentos. A viagem para Pequim está confirmada para segunda-feira. Devemos ficar 5 dias. 5 dias. Bruna sentiu um frio na barriga. Estaria longe de sua mãe por tanto tempo. Algum problema? Minha mãe? Ela tem problemas de saúde. Não costumo ficar longe por tanto tempo. Gustavo assentiu lentamente. Posso providenciar os melhores cuidados médicos durante nossa ausência. Se isso ajudar, a oferta genuína pegou Bruna desprevenida, tocando-a em um ponto vulnerável. Por um momento, ela quase confessou tudo. Sobre Queiroz, sobre a chantagem, sobre as exigências crescentes para sabotar as negociações. O médico dela é muito específico. Desconversou, sentindo-se miserável pela mentira parcial. O telefone de Gustavo tocou, salvando-a de mais perguntas. Ele atendeu rapidamente, seu rosto transformando-se em uma máscara de irritação. Natália, já conversamos sobre isso, não posso ir, estou ocupado. Sim, ele desligou com um suspiro de frustração. Problemas? Perguntou Bruna. Apenas expectativas diferentes sobre prioridades, respondeu ele vagamente. Voltemos ao trabalho. Mais tarde naquela noite, Queiroz examinava as fotos borradas que Bruna havia enviado ao seu celular. Páginas parciais de documentos confidenciais, capturadas discretamente quando possível, sem comprometer completamente a segurança da empresa, mas o suficiente para deixá-lo frustrado. Isso não é suficiente, disse ele, empurrando o celular de volta para ela através da mesa do bar. Preciso do pacote completo da proposta. Estou fazendo o que posso sem levantar suspeitas, defendeu-se Bruna. Se for pega, não serei útil para ninguém. Queiroz sorriu, um sorriso frio que não alcançava seus olhos. Você vai para Pequim na segunda. Perfeito. É lá que precisarei que tome uma decisão, definitiva. Ele deslizou sobre a mesa um pequeno pendrive preto. Quando eu der o sinal, você vai inserir isso no computador principal de Gustavo Ferreira durante as negociações finais. O resto acontecerá naturalmente. O que tem aí? Perguntou Bruna, sem tocar no dispositivo. Melhor você não saber, respondeu Queiroz. Digamos apenas que garantirá que a Lianglong jamais fechará negócio com as empresas Ferreira. Os olhos de Bruna fixaram-se no pequeno objeto que parecia pesar toneladas. E se eu me recusar? Queiroz suspirou, como um professor paciente com um aluno lento. Sua mãe precisará de uma intervenção cardíaca especializada no próximo mês. O único médico qualificado para o procedimento só atende por indicação. A mensagem era clara. Bruna pegou o pendrive e o guardou na bolsa, sentindo como se estivesse carregando uma bomba relógio. Vejo que nos entendemos, sorriu Queiroz, levantando-se. Ah, e Bruna, Gustavo Ferreira não é o homem que você pensa. Pergunte a ele sobre o que aconteceu com seu pai um dia. Vai ser educativo. Enquanto ele saía, Bruna permaneceu imóvel, dividida entre 2 mundos, 2 lealdades e 2 futuros possíveis. Nenhum deles sem um preço devastador a pagar. O avião particular das empresas Ferreira cortava o céu acima do Pacífico, enquanto Bruna observava as nuvens pela janela oval. Mesmo após 2 dias de viagem, ainda não se acostumara com o luxo desconcertante ao seu redor. Poltronas de couro que se transformavam em camas, champanhe servido em taças de cristal e uma tripulação que parecia antecipar desejos antes mesmo que fossem formulados. Primeira vez em um jato particular,
Perguntou Gustavo, sentando-se à sua frente com um tablet nas mãos. Tão óbvio assim. Bruna sorriu, constrangida. Você tem aquele olhar de quem está contando cada detalhe para contar depois. Ela pensou em sua mãe, a quem ligava sempre que Gustavo não estava por perto. Fátima parecia estranhamente ansiosa sobre a viagem a Pequim, fazendo perguntas peculiares sobre o Sr. Liang e pedindo para Bruna prestar atenção em detalhes que possam parecer familiares. É uma experiência e tanto, admitiu, desviando o olhar de volta para as nuvens. Como é viver assim o tempo todo? Você se acostuma e depois esquece como é não ter isso, respondeu Gustavo, com uma honestidade surpreendente. Às vezes, me pego tentando lembrar como era antes de tudo. Quando meu pai ainda estava vivo e a empresa era menor, uma sombra passou por seu rosto ao mencionar o pai, e Bruna lembrou-se das palavras enigmáticas de Queiroz antes que pudesse elaborar uma pergunta casual sobre o assunto. Edson emergiu da parte frontal do avião. Recebemos uma comunicação da equipe do Sr. Liang, anunciou ele, ignorando Bruna como se ela fosse parte da mobília. Eles solicitam um jantar privado esta noite, apenas com você e a senhorita Ferreira. Gustavo franziu o senho. Sem a presença da equipe jurídica, aparentemente, ele deseja estabelecer uma conexão pessoal antes de assinar papéis, segundo o assistente dele. Isso é incomum, murmurou Gustavo pensativo. É cultural, interveio Bruna. Na China, negócios são construídos sobre relacionamentos pessoais. Provavelmente ele quer avaliar seu caráter antes de comprometer a empresa dele. Os olhos de Gustavo fixaram-se nela com interesse renovado. Você entende mais do que apenas o idioma. Estudei a cultura também, explicou ela, desconfortável com a admiração evidente no olhar dele. É impossível traduzir adequadamente sem compreender o contexto cultural. Edson pigarreou, claramente irritado com a interação. Também recebemos uma ligação da senhorita Mendonça pela terceira vez hoje. Pode dizer a ela que retornarei quando pousarmos. Ela mencionou que era urgente, algo sobre os arranjos do casamento. Um silêncio constrangedor instalou-se na cabine. Bruna fixou o olhar na paisagem de nuvens. Fingindo não notar a atenção repentina, nas últimas semanas, Natália havia ligado diariamente para Gustavo, suas conversas sempre terminando em tom cortante. Lidarei com isso depois, disse Gustavo finalmente, dispensando Edson com um gesto, quando ficaram sozinhos novamente. Ele exalou profundamente. Desculpe por isso. Não precisa se explicar, respondeu Bruna rapidamente. Não estou me explicando, retorquiu ele com um meio sorriso. Estou me desculpando pela interrupção. Estava gostando da nossa conversa. O olhar que trocaram durou 1 segundo a mais do que seria apropriado. Bruna foi a primeira a desviar, fingindo organizar documentos em sua pasta. Deveríamos revisar os pontos-chave para o jantar de hoje, sugeriu ela. Profissional, mas a conexão momentânea permaneceu entre eles como eletricidade estática, impossível de ignorar completamente. O hotel escolhido para a comitiva brasileira era um oásis de modernidade cercado pela Pequim milenar. Da janela de sua suíte no 20º andar, Bruna observava os contrastes da cidade. Arranha-céus de vidro projetando sombras sobre templos antigos, o passado e o futuro coexistindo em harmonia tensa. Seu telefone tocou. Era Queiroz. Nossa conexão é segura, não se preocupe, garantiu ele antes que Bruna pudesse protestar. Como vai nosso projeto? Ainda não tive acesso ao computador principal dele, respondeu ela, a voz baixa, mesmo sabendo que estava sozinha. O jantar de hoje é a oportunidade perfeita. Liang pediu essa reunião a meu pedido. Bruna sentiu o sangue gelar. O quê? Você está em contato com ele? A risada de Queiroz soou metálica pelo telefone. E o mundo dos negócios tem muitas camadas, querida. O senhor Liang tem seus próprios motivos para não querer Gustavo nessa jogada. E eu tenho acordos em várias mesas. Uma batida na porta interrompeu a conversa. Bruna murmurou um rápido, preciso ir, e desligou. Era Gustavo, impecavelmente vestido em um terno escuro. Pronta? Perguntou ele, seu olhar percorrendo rapidamente o vestido azul marinho que ela escolhera para a ocasião. Quase, respondeu Bruna, sentindo-se subitamente consciente de cada centímetro de seu corpo sob o olhar dele. Só preciso pegar minha bolsa.
a bolsa onde o pendrive esperava como uma granada sem pino. A Bar Inn, o restaurante exclusivo no último andar de uma torre histórica, oferecia uma vista de 360 graus de Pequim. Lanternas vermelhas tradicionais misturavam-se à iluminação contemporânea, criando um ambiente que parecia flutuar entre épocas. O Sr. Liang pediu uma sala privativa, informou o maître. Conduzindo-os por um corredor decorado com arte chinesa antiga, na sala isolada, com vista para a cidade proibida iluminada na noite, aguardava o misterioso empresário. Como nas videoconferências, ele usava óculos escuros. Apesar da iluminação baixa, vestia um terno ocidental impecável, mas com detalhes sutis que remetiam à tradição chinesa. Sr. Ferreira, bem-vindo a Pequim, cumprimentou ele em mandarim perfeito, sua voz grave e melodiosa enviando arrepios involuntários pela espinha de Bruna. Havia algo naquela voz, algo que ativava memórias enterradas há muito tempo. Senhorita Ferreira, ouvi muito sobre seu talento excepcional, continuou ele, voltando-se para Bruna com um sorriso contido. É raro encontrar alguém de fora da China com seu domínio do idioma. Obrigada, Sr. Liang, respondeu ela no mesmo idioma, estudando o contorno parcialmente visível de seu rosto, o formato do queixo, a maneira como inclinava levemente a cabeça ao falar. Por que pareciam tão perturbadoramente familiares, durante o jantar esquisito, a conversa fluiu com surpreendente facilidade. O Sr. Liang demonstrava conhecimento impressionante sobre o Brasil, fazendo perguntas específicas sobre a infância de Bruna em Belo Horizonte que a deixaram intrigada. Minha mãe costumava me levar ao parque municipal aos domingos, comentou ela, respondendo a uma pergunta sobre suas memórias de infância. Há uma grande estufa de orquídeas lá. A estufa das orquídeas, completou o Sr. Liang pensativamente. Um lugar mágico para uma criança. Bruna congelou, o hash a meio caminho da boca. O senhor conhece Belo Horizonte. Tenho negócios em muitos países, respondeu ele vagamente. Mas diga-me, Sr. Ferreira, o que o levou pessoalmente a Pequim para esta negociação? Certamente tem executivos que poderiam representá-lo. A conversa desviou-se para negócios, mas Bruna permaneceu perturbada. Como ele sabia detalhes tão específicos sobre sua cidade natal e por que sentia aquela inquietante familiaridade. Quando o Sr. Liang se ausentou momentaneamente, Gustavo inclinou-se em sua direção. Ele parece especialmente interessado em você. Observou uma ponta de desconfiança em sua voz. Provavelmente está testando minhas habilidades linguísticas, sugeriu Bruna, desconfortável. É comum em negociações interculturais. Mas mesmo enquanto dizia isso, sabia que havia algo mais. As perguntas de Liang eram pessoais demais, específicas demais. Quando o empresário retornou, trazia consigo um pequeno presente embrulhado em papel de seda vermelho. Um pequeno token de apreciação pela sua excelente tradução, senhorita Ferreira. Bruna abriu o pacote e encontrou um pingente de jade em formato de orquídea, idêntico ao que seu pai lhe dera em seu último aniversário antes de morrer em um acidente. É lindo, conseguiu dizer, a voz trêmula. Pertenceu à minha família por gerações, explicou Liang. Dizem que orquídeas simbolizam a beleza que emerge das adversidades. Talvez lhe traga sorte em tempos difíceis. Seus olhos encontraram-se através das lentes escuras. E naquele momento, Bruna teve certeza. Aquele homem não era apenas um empresário chinês. De alguma forma impossível. Era Hao Zhen, seu pai. O mesmo pai que Fátima sempre dissera ter morrido quando Bruna tinha apenas 6 anos. Ao retornarem ao hotel, Bruna sentia-se física e emocionalmente exausta. A descoberta bombástica sobre o Sr. Liang competia em sua mente com a pressão de Queiroz e o pendrive que pesava em sua bolsa como chumbo. Você está bem? Perguntou Gustavo no elevador. Parece pálida desde o jantar. Apenas cansada, mentiu ela. Jet lag, provavelmente. Quando as portas do elevador se abriram no andar dele, Gustavo hesitou. Bruna, começou. Então parou, reconsiderando. Descanse bem. Amanhã será um dia importante. Sozinha em seu quarto. Bruna segurou o pingente de jade contra a luz, comparando-o mentalmente com o que guardara por anos em uma caixinha de música.
idênticos. Não podia ser coincidência. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Queiroz. Amanhã, durante a reunião matinal, sem adiamentos, seguida de uma foto de sua mãe dormindo no hospital, claramente tirada sem seu conhecimento, no mesmo instante, outra mensagem chegou, esta de um número desconhecido, com apenas 3 palavras em mandarim: Templo do Céu, amanhecer. A mensagem era assinada com o ideograma para Orquídea. Bruna afundou na cama, sentindo-se puxada em direções impossíveis. Amanhã, precisaria escolher um caminho, e qualquer escolha significaria uma traição irreparável. O Templo do Céu emergia da bruma matinal como uma visão de outro tempo. Bruna atravessou o parque deserto, seus passos ecoando nos caminhos de pedra. O ar frio de Pequim queimava seus pulmões. Ou talvez fosse apenas a ansiedade comprimindo seu peito, às 5h30 da manhã. O local sagrado estava praticamente vazio, exceto por alguns idosos praticando tai chi em movimentos lentos e fluidos. Bruna seguiu instintivamente para o altar circular, a imponente estrutura de mármore branco, onde imperadores antigos rezavam por boas colheitas. Você veio, disse uma voz atrás dela, em português perfeito com leve sotaque. Bruna virou-se lentamente, encarando o homem que agora estava sem os óculos escuros. Os olhos que a fitavam eram idênticos aos seus, o mesmo formato amendoado, o mesmo tom de castanho com pequenos reflexos dourados que sua mãe sempre dizia serem estrelas capturadas. Pai. A palavra escapou como um suspiro. Metade afirmação, metade pergunta. Hao Zhen, ou se Lian como o mundo o conhecia agora. Deu um passo hesitante em sua direção, as mãos tremendo levemente aos lados do corpo. Minha pequena orquídea, murmurou ele, usando o apelido de infância que ninguém além de seu pai conhecia. Você cresceu tanto. Você está vivo? Disse Bruna, a voz oscilando entre acusação e espanto. Todo esse tempo. Mamãe disse que você morreu em um acidente. Para proteger vocês duas, eu precisava morrer, respondeu ele, a dor evidente em cada palavra. Foi a única maneira de mantê-las seguras. Seguras de quê? De quem? Hao olhou ao redor, verificando que estavam sozinhos, antes de indicar um banco de pedra afastado. É uma história longa e perigosa, filha. E temos pouco tempo, sentados lado a lado, com a cidade proibida despertando ao longe. Hao contou a história que mudaria tudo o que Bruna acreditava saber sobre sua família. Eu era investigador financeiro contratado para auditar as contas das empresas Ferreira, começou ele. Sua voz baixa e intensa. Foi assim que conheci sua mãe, que era contadora-chefe na época. Nos apaixonamos, nos casamos, e logo você chegou, iluminando nossas vidas. Seus olhos marejaram com a lembrança, e Bruna sentiu um nó na garganta. Tudo mudou quando descobriu um esquema massivo de lavagem de dinheiro nas empresas. Raimundo Ferreira, pai de Gustavo, tinha conexões com políticos corruptos e desviava milhões para contas no exterior. E minha mãe sabia disso. No começo, não. Quando percebeu as irregularidades e questionou Raimundo, ele a acalmou dizendo que era apenas uma reestruturação temporária para evitar impostos. Ela acreditou, até que eu mostrei as provas que havia coletado. O sol começava a despontar no horizonte, banhando o mármore branco com luz dourada. Decidimos denunciar tudo, continuou Hao. Mas na noite anterior à nossa reunião com as autoridades, recebi um telefonema anônimo. A voz disse que se eu aparecesse na delegacia no dia seguinte, vocês duas seriam eliminadas como exemplo, para provar que não era blefe. Enviaram fotos suas saindo da escola e de Fátima no supermercado. Bruna sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Então você forjou sua própria morte. Com a ajuda de um velho amigo na polícia, um acidente de carro onde o corpo ficou irreconhecível. Era a única maneira de desaparecer completamente e, ao mesmo tempo, garantir que vocês não me procurassem. Por que não nos levou com você? Tentei. A voz de Hao embargou. Mas na noite em que planejava buscar vocês, vi homens vigiando nossa casa. Percebi que seria mais seguro para vocês se eu simplesmente desaparecesse. Raimundo não tinha motivos para ferir vocês se eu estivesse morto e as provas desaparecessem comigo. Bruna tentava absorver a enormidade da revelação, conectando peças que sempre pareceram desencaixadas em sua infância. O luto repentino da mãe.
a mudança para um apartamento menor. Os olhares de pena dos vizinhos. Mas por que a Fátima foi acusada do desvio? Foi a jogada final de Raimundo, explicou Hal, a raiva antiga retornando à sua voz. Ele plantou provas falsas incriminando sua mãe. Quando ela foi confrontada pelo conselho, Fátima percebeu imediatamente quem estava por trás disso. Sem provas para se defender e temendo por sua vida e a sua, ela fugiu com você para Belo Horizonte, assumindo uma vida discreta. E você, o que aconteceu depois que morreu? Voltei para a China, terra dos meus ancestrais, comecei do zero, usando o conhecimento financeiro que tinha para construir meu próprio império, mas com um único propósito: reunir poder e recursos suficientes para um dia provar a inocência de sua mãe e expor a corrupção dos Ferreira. Bruna absorveu a narrativa em silêncio, sua mente trabalhando furiosamente para reconciliar esta nova realidade com sua vida inteira. Porque agora, depois de tantos anos, porque finalmente tenho todas as provas necessárias, respondeu Hal, retirando um pequeno dispositivo do bolso. Documentos, transferências bancárias, testemunhas, tudo o que precisamos para limpar o nome de sua mãe está aqui. O pendrive em suas mãos parecia idêntico ao que Queiroz dera a Bruna, causando uma onda de náusea. E também, continuou Hal, porque Raimundo está morto, e seu filho Gustavo está prestes a expandir o império manchado pelo sangue de pessoas inocentes. Não posso permitir. Gustavo não sabe de nada disso, defendeu Bruna instintivamente, surpreendendo a si mesma com a veemência. Hal estudou-a com interesse renovado. Como pode ter tanta certeza? Bruna hesitou. Tenho trabalhado diretamente com ele. Não é o tipo de homem que compactuaria com isso. Você não conhece os Ferreira como eu, respondeu Hal sombriamente. A maçã raramente cai longe da árvore. Isso não é justo. Não podemos julgar filhos pelos crimes dos pais. Um silêncio carregado instalou-se entre eles, enquanto o parque lentamente ganhava vida com mais visitantes madrugadores. Há algo que você não está me contando, observou Hal, seus olhos astutos fixos nos dela. Algo sobre Gustavo Ferreira. Bruna desviou o olhar, sentindo-se exposta. Heitor Queiroz está me chantageando, confessou finalmente. Ele controla o acesso aos medicamentos da mamãe. Quer que eu sabote as negociações hoje, implantando um vírus no sistema de Gustavo. A expressão de Hal endureceu. Queiroz é tão corrupto quanto Raimundo era. Trabalhou para ele por anos antes de abrir sua própria empresa. O que eu faço? Perguntou Bruna, sentindo-se encurralada entre lealdades impossíveis. Hal tomou suas mãos entre as dele. O contato físico após tantos anos fazendo ambos estremecerem de emoção. Não implante o dispositivo de Queiroz. Use o meu. Ele pressionou o pequeno pendrive na palma dela. Não é um vírus, mas sim toda a verdade, todos os documentos que provam a inocência de sua mãe e os crimes da família Ferreira. E se Gustavo for inocente, e se ele não souber o que o pai fez, então ele merece conhecer a verdade sobre o império que herdou, respondeu Hal firmemente. E você merece ser libertada desta sombra que nos persegue há 20 anos. O sol agora iluminava completamente o templo, banhando pai e filha em luz dourada. Como se o próprio céu abençoasse aquele reencontro. Preciso voltar antes que sintam minha falta, disse Bruna, levantando-se relutantemente. Esta noite, após a reunião formal, pedirei para falar com você em particular. Direi que estou impressionado com suas habilidades e quero oferecer uma posição na minha empresa. Hal levantou-se também, hesitando antes de abrir os braços em um convite silencioso. Bruna não hesitou, mergulhando no abraço do pai que acreditara morto por 20 anos. Senti tanto sua falta, murmurou ela contra seu peito. Nem um dia se passou sem que pensasse em você e sua mãe, respondeu ele, a voz embargada. Diga a ela, diga a Fátima que nunca deixei de amá-la. Separaram-se lentamente, ambos tentando memorizar cada detalhe do rosto um do outro. Hoje à noite tudo se resolverá, prometeu Hal, e finalmente poderemos ser uma família novamente, enquanto Bruna caminhava de volta ao hotel. O pendrive de seu pai seguro em seu bolso, ela sentiu o peso de uma decisão impossível sobre seus ombros, trair Gustavo, por quem desenvolvia sentimentos cada vez mais profundos, ou trair seu próprio sangue e a chance de justiça para sua mãe.
O telefone vibrou em sua bolsa. Uma mensagem de Queiroz. Não esqueça nosso acordo. A vida de sua mãe depende disso. Seguida imediatamente por outra de Gustavo. Onde você está? Estou preocupado, por favor, responda. 2 mensagens, 2 homens, 2 lealdades e apenas uma escolha a fazer. Bruna retornou ao hotel com a mente em turbilhão. No saguão, encontrou Gustavo andando de um lado para outro, o rosto marcado pela preocupação. Quando a avistou, seu semblante oscilou entre alívio e irritação. Onde você estava? Perguntou ele, aproximando-se rapidamente. Liguei várias vezes. Desculpe, precisava caminhar para clarear a cabeça, respondeu ela, evitando seu olhar. Meu celular estava no silencioso. Gustavo estudou seu rosto por um momento, como se procurasse algum sinal oculto. Você parece diferente, comentou, franzindo o senho. Aconteceu alguma coisa. Apenas descobri que meu pai está vivo e é o homem com quem você está negociando. Pensou Bruna, mas apenas sorriu fracamente. Nada importante. Estou pronta para a reunião. Enquanto subiam no elevador, Gustavo a observava pelo reflexo do espelho. Sabe, desde que chegamos a Pequim, tenho a sensação de que o Sr. Liang está jogando algum tipo de jogo conosco, comentou ele. A maneira como ele olha para você. Parece pessoal demais. Bruna sentiu o coração acelerar. Talvez seja cultural. Não, é mais que isso. Gustavo virou-se para encará-la diretamente. Existe algo que você não está me contando, Bruna. O elevador parou, salvando-a de responder imediatamente. As portas se abriram revelando Edson, que esperava no corredor com expressão severa. Finalmente, a videoconferência com São Paulo começa em 10 minutos. Natália e o pai dela estarão online. Agora não, Edson, cortou Gustavo, sem desviar os olhos de Bruna. Gustavo, preciso me preparar para traduzir os documentos técnicos, disse ela, escapando por uma tangente profissional. Podemos conversar depois da reunião. Ele assentiu relutantemente, deixando-a seguir para a sala de conferências, enquanto ele e Edson permaneciam no corredor, conversando em voz baixa. Na sala, Bruna retirou os 2 pendrives de sua bolsa e os comparou. Externamente idênticos, cada um carregava um destino diferente. O de Queiroz provavelmente continha algum tipo de malware que sabotaria a negociação. O de seu pai prometia revelar a verdade sobre o passado. O celular vibrou novamente. Era Queiroz. Meu contato no hospital informa que sua mãe precisará do novo tratamento até o final da semana. Decisão. Suas mãos tremiam enquanto respondia. Farei o que for preciso por ela. Segundos depois, recebeu outra mensagem, desta vez de um número desconhecido. Sua mãe está segura. Não confie em Queiroz. Vê, Victor Ferreira, como ele conseguira seu número e o que sabia sobre sua mãe. Antes que pudesse processar isso, a porta se abriu e todos entraram para a reunião. A videoconferência foi tensa, na tela dividida. De um lado estava a equipe de São Paulo, incluindo Natália com seu sorriso gélido e Roberto Mendonça com seu olhar calculista. Do outro lado, os representantes jurídicos do grupo Lianglong. Precisamos finalizar os termos antes da assinatura de amanhã, explicou Gustavo, sua voz profissional escondendo o cansaço. Bruna, pode traduzir a cláusula sobre propriedade intelectual, enquanto ela traduzia, percebeu Natália, observando-a com intensidade incômoda. Durante uma pausa, a noiva de Gustavo inclinou-se para a frente na tela. Gustavo, querido, recebi algumas informações interessantes sobre a senhorita Ferreira que precisamos discutir em privado. O estômago de Bruna afundou, o que Natália havia descoberto. Agora não é o momento, respondeu Gustavo secamente. É sobre um encontro dela com Heitor Queiroz na semana passada, insistiu Natália, seus olhos fixos em Bruna como adagas. Meu investigador encontrou algo bastante revelador. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Gustavo virou-se lentamente para Bruna, seus olhos verdes subitamente frios. Podemos discutir isso depois, Natália, disse ele, a voz controlada demais. A reunião prosseguiu em clima de tensão palpável. Quando finalmente terminou, Gustavo pediu a todos que saíssem, exceto Bruna, sozinhos na sala. Ele permaneceu em silêncio por um longo momento.
encarando a vista de Pequim pela janela panorâmica. Quando finalmente falou, sua voz estava baixa e perigosamente calma. Você se encontrou com Heitor Queiroz. Bruna encarou suas próprias mãos trêmulas. Sim. Por quê? É complicado. Gustavo virou-se bruscamente, batendo o punho na mesa. Não me venha com "é complicado". Queiroz é meu maior concorrente. Está tentando sabotar este acordo há meses. E você, que tem acesso a todos os documentos confidenciais, está se encontrando secretamente com ele. Não é o que parece. Defendeu-se Bruna, sentindo a situação escapar completamente de seu controle. Então me explique. Ela respirou fundo. Talvez fosse hora da verdade. Pelo menos parte dela. Minha mãe tem uma condição cardíaca rara. O único tratamento disponível é experimental e caríssimo. Queiroz controla o acesso aos medicamentos através de suas conexões farmacêuticas. O rosto de Gustavo registrou surpresa, depois compreensão, seguida por uma dor profunda. Ele está te chantageando. Não era uma pergunta. Sim. E o que ele quer em troca? Bruna hesitou. Contar sobre o pendrive significaria admitir sua intenção de trair Gustavo. Informações sobre o acordo com Liang Long. Gustavo a estudou intensamente, como se tentasse enxergar através dela. Há mais, não é? Algo que você não está me contando. O telefone na mesa tocou, interrompendo o momento. Gustavo atendeu com evidente irritação. O que agora? Ele suspirou profundamente. Diga que estarei lá em 5 minutos. Desligando, encarou Bruna com um olhar que misturava decepção e determinação. O Sr. Liang quer me ver urgentemente. Sozinho. Quando eu voltar, você vai me contar absolutamente tudo. Entendeu? Quando ele saiu, Bruna desabou na cadeira, o peso de suas mentiras tornando-se insuportável. O computador de Gustavo permanecia aberto na mesa, conectado ao servidor principal das empresas Ferreira. Era agora ou nunca. Com mãos trêmulas, ela retirou os 2 pendrives do bolso. Qual deles usar? O de Queiroz sabotaria o acordo, mas garantiria o tratamento de sua mãe. O de seu pai exporia a verdade, mas colocaria Gustavo, por quem seus sentimentos cresciam inegavelmente, contra a parede. Seu telefone tocou. Era sua mãe. Bruna. A voz de Fátima soava estranhamente clara e forte. Estou com Victor Ferreira. Você precisa saber a verdade toda antes de tomar qualquer decisão. Mãe, o que está acontecendo? Como você conhece Victor? Sempre conheci. Ele era apenas um adolescente quando trabalhei para os Ferreira, mas sempre desconfiou da história que o pai contava sobre mim. Mãe, acabei de encontrar o papai. Ele está vivo. É o Sr. Liang. Um silêncio do outro lado. Então um soluço contido. Eu sabia. Sempre soube que Hal estava vivo. O quê? A traição atingiu Bruna como um golpe físico. Você me deixou acreditar que ele estava morto todos esses anos. Para proteger você? Se você soubesse, poderia tentar encontrá-lo, e isso nos colocaria todos em perigo. Que mais você escondeu de mim? A voz de Bruna tremia de raiva e mágoa. Victor descobriu provas de que Edson Peixoto foi o verdadeiro cúmplice de Raimundo Ferreira, não seu pai. Ele armou para nós 2. Edson! Bruna sentiu a sala girar ao seu redor. Mas ele é o braço direito de Gustavo. Exatamente. Ele manteve os segredos de Raimundo e agora manipula Gustavo. Acho que ele também está por trás da chantagem de Queiroz. Victor assumiu o telefone. Sua voz calma contrastando com a tensão do momento. Bruna, sua mãe está segura comigo. Tiramos ela do hospital antes que os homens de Queiroz pudessem chegar. Não use o pendrive dele. É uma armadilha para incriminar você e Gustavo simultaneamente. A porta da sala de conferências abriu-se subitamente, revelando Edson. Com quem você está falando? Perguntou ele, aproximando-se com passos decididos. Preciso ir, murmurou Bruna ao telefone, desligando rapidamente. Com minha mãe, respondeu a Edson. Ela não está se sentindo bem? Os olhos de Edson baixaram para os 2 pendrives na mesa ao lado do laptop. O que temos aqui? Seu tom falsamente casual não escondia a ameaça subjacente. Material de apoio para a tradução, improvisou Bruna, tentando esconder seu nervosismo. Edson pegou um dos pendrives e o examinou. Curioso, este parece exatamente com os que Queiroz usa. Seu sorriso tornou-se predatório. Que coincidência, não. Eu não sei do que você está falando.
defendeu-se Bruna, recuando instintivamente. Sabe sim, respondeu Edson, avançando para ela. E agora você tem um problema? Gustavo já desconfia de você graças à nossa querida Natália. Se ele descobrir que você planejava sabotar a negociação, foi você quem armou para meu pai e minha mãe há 20 anos, acusou Bruna. Reunindo coragem, Victor encontrou as provas. A expressão de Edson congelou por um instante, para depois ser substituída por um sorriso gelado. Victor sempre foi inteligente demais para o próprio bem, assim como seu pai. Ele sacou o celular do bolso. Uma pena que Queiroz não saiba que você está tendo dúvidas sobre o acordo. Enquanto discava, Edson não percebeu Gustavo parado à porta, escutando tudo. Queiroz, temos um problema com nossa informante. Acho melhor reconsiderar o tratamento da mãe dela. Ao notar o silêncio repentino na sala, Edson virou-se lentamente. O olhar de Gustavo era de pura fúria contida. Gustavo, eu posso explicar, começou Edson, empalidecendo visivelmente. Ela está nos traindo. Eu estava apenas... Eu ouvi o suficiente, cortou Gustavo, sua voz cortante como aço. 20 anos de amizade, Edson. Confiei em você mais que em meu próprio irmão. Bruna aproveitou a distração para pegar o pendrive de seu pai. Gustavo, tem algo que você precisa ver. Os seguranças do hotel escoltaram um Edson furioso para fora do prédio, seguindo ordens diretas de Gustavo, no silêncio tenso da suíte presidencial. Bruna observava o empresário digerir as revelações contidas no pendrive de seu pai. Documentos meticulosamente organizados mostrando transferências bancárias, e-mails codificados e registros de reuniões secretas entre Raimundo Ferreira e políticos corruptos. Gustavo passava as mãos pelos cabelos repetidamente, gesto que Bruna já identificara como sinal de seu profundo desconforto. Meu próprio pai, murmurou ele, a voz embargada. Todo o império construído sobre corrupção e ameaças. Você não sabia, disse Bruna suavemente, mantendo distância respeitosa. Devia ter desconfiado. Ele fechou os olhos com força. Sempre senti que havia algo errado na forma como a riqueza cresceu tão rapidamente. Meu pai sempre dizia que algumas perguntas são melhores quando não feitas. Ele virou-se para encará-la, os olhos verdes brilhando com uma mistura de mágoa e determinação. Por que o Sr. Liang tem esses documentos? Qual é a conexão dele com tudo isso? Bruna respirou fundo. Era a hora da verdade completa. O Sr. Liang é Hao Zhen, meu pai. Gustavo a encarou, incrédulo. Seu pai? Mas você disse que ele morreu quando você era criança. Foi o que sempre acreditei. Bruna sentou-se, sentindo o peso das revelações do dia enfraquecendo suas pernas. Ele era investigador financeiro. Descobriu o esquema de lavagem de dinheiro do seu pai. Quando ameaçaram minha mãe e a mim, ele forjou a própria morte e fugiu para a China. E agora ele volta como um poderoso empresário. Pronto para se vingar, completou Gustavo, a compreensão amarga tomando conta de sua expressão. Usando você? Não é bem assim, defendeu-se Bruna. Ele quer justiça, não vingança. E não sabia que eu trabalhava para você até nos ver juntos. Esta negociação nunca foi real, foi. Gustavo levantou-se. Caminhando até a janela, o grupo Lianglong, a expansão para o mercado asiático. Tudo parte de um elaborado plano para expor minha família. A negociação é real, insistiu Bruna. Meu pai construiu uma empresa legítima. Ele apenas queria garantir que o passado viesse à tona antes de fechar qualquer acordo. O telefone de Bruna tocou. Era Victor. Preciso atender, disse ela hesitante. É sobre minha mãe. Gustavo assentiu, ainda absorvendo as revelações. Bruna afastou-se alguns passos antes de atender. Bruna, estamos a caminho do aeroporto, informou Victor sem preâmbulos. Sua mãe está segura, mas precisamos chegar a Pequim o quanto antes. Edson tem mais conexões do que imaginávamos. Como assim? Acabamos de descobrir que ele mantém controle sobre ações das empresas Ferreira através de laranjas. Se ele conseguir convencer o conselho de que Gustavo está comprometido, pode forçar um afastamento. Quanto tempo até vocês chegarem? 18 horas. Se tudo correr bem, conseguimos um jato particular. Após desligar, Bruna encontrou Gustavo encarando-a com expressão indecifrável. Era Victor. Não era meu próprio irmão, conspirando pelas minhas costas.
Não é conspiração? Corrigiu Bruna. Ele está protegendo minha mãe e tentando expor a verdade. Victor sempre desconfiou da história oficial sobre o desvio de dinheiro. Gustavo deu uma risada amarga. O eterno rebelde da família, sempre questionando, sempre duvidando. Desta vez, ele estava certo em duvidar. Um silêncio pesado instalou-se entre eles. Finalmente, Gustavo aproximou-se, parando a poucos passos de Bruna. Eu deveria odiar você agora, disse ele, sua voz baixa. Você escondeu a verdade, trabalhou com meus inimigos, planejou desmantelar tudo que construí. Não foi assim, protestou Bruna, sentindo lágrimas se formarem. Eu estava encurralada. Queiroz ameaçava minha mãe. Eu não sabia que meu pai estava vivo. E então descobri que seu próprio braço direito era o verdadeiro vilão. E mesmo assim, continuou Gustavo como se ela não tivesse falado, dando mais um passo na direção dela. Mesmo assim, não consigo te odiar. O olhar que trocaram estava carregado de emoções contraditórias. Traição, compreensão, mágoa e, mais surpreendente, uma atração que nenhum dos dois conseguia mais negar. O que fazemos agora? Perguntou Bruna, sua voz pouco mais que um sussurro. Terminamos isso, juntos. Em São Paulo, Natália Mendonça não conseguia entender por que Gustavo não retornava suas ligações. Desde a videoconferência, quando expusera suas suspeitas sobre Bruna, esperava uma reação. Gratidão, talvez, por ter desmascarado a traidora infiltrada. Talvez a conexão na China seja ruim, sugeriu seu pai, Roberto, sem convicção. Bobagem. Edson garantiu que me manteria informada sobre tudo, retrucou ela, discando novamente o número do braço direito de Gustavo. Ele também não atende. Algo está errado. Roberto observava a filha com preocupação crescente. Natália, talvez devêssemos reconsiderar nossa posição se Victor estiver certo sobre Edson. Victor é um idealista patético, cortou Natália. Sempre tentando manchar a reputação do pai para se sentir moralmente superior, seu celular vibrou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Planos mudaram, Gustavo sabe tudo, prepare o conselho para a votação de emergência e... Natália sorriu triunfante. Parece que nosso amigo Edson tem um plano B. Onda Nina. Enquanto isso, em um bairro residencial de São Paulo, Fátima Ferreira olhava pela janela do carro em movimento, observando a cidade passar em borrões de luz. A ligação com Bruna a deixara emocionalmente exausta, mas também estranhamente aliviada, depois de 20 anos. O peso do segredo finalmente havia sido removido de seus ombros. Obrigada por fazer isso, disse ela a Victor, que dirigia concentrado. Nunca imaginei que um Ferreira seria minha salvação. Victor sorriu levemente, sem desviar os olhos da estrada. Sempre soube que algo não se encaixava na história que meu pai contava. Você não parecia o tipo de pessoa que roubaria, como encontrou as provas depois de tanto tempo, persistência e o fato de que Edson, apesar de meticuloso, é vaidoso demais para destruir completamente os registros de seus esquemas. Ele mantém tudo codificado, escondido, mas preservado, como troféus. Fátima observou o jovem Ferreira com olhos cansados, mas perspicazes. Você se parece com sua mãe. Ela também tinha um forte senso de justiça, que não impediu que ficasse ao lado de meu pai, mesmo sabendo o tipo de homem que ele era, comentou Victor amargamente. O amor nos faz cometer erros terríveis. Victor, acredite, eu sei disso melhor que ninguém. O brilho das luzes do aeroporto apareceu no horizonte. Acha que Al ainda me ama? Perguntou Fátima, sua voz subitamente vulnerável. Depois de tanto tempo, Victor sorriu gentilmente. Ele construiu um império só para limpar seu nome, se isso não é amor. O celular de Victor tocou. Era Gustavo. Irmão, estou com a mãe de Bruna a caminho do aeroporto, Edson. Eu sei sobre Edson, interrompeu Gustavo. Sei de tudo agora. Você estava certo, Victor. Sobre tudo. O alívio na voz de Victor era palpável. Nunca pensei que diria isso, mas estou feliz em ouvir essas palavras. O que aconteceu? É uma longa história. Bruna me mostrou as provas que Hausen reuniu. Houve uma pausa significativa. Vou reconstruir a empresa do zero, Victor. Limpar o nome dos Ferreira. Precisamos chegar aí antes que Edson mobilize o conselho. Ele ainda tem influência.
Estou cuidando disso. Só garantam que cheguem a Pequim em segurança. Ao desligar, Victor olhou para Fátima com um sorriso genuíno. Parece que sua filha conseguiu o impossível, fazer Gustavo Ferreira questionar tudo em que ele acreditava. Às em Pequim, Gustavo e Bruna aguardavam na suíte presidencial a chegada de Hao Zhen. O ar entre eles estava carregado de tensão não resolvida, não apenas pelos segredos revelados, mas pela atração que crescia, inadequada e inevitável, em meio ao caos. Ainda não acredito que vou conhecer seu pai, comentou Gustavo, tentando aliviar o clima. O homem que construiu um império para desmantelar o meu, ou para revelar a verdade, corrigiu Bruna suavemente. Há uma diferença. Gustavo estudou seu rosto por um momento. Por que você não usou o pendrive de Queiroz? Teria sido mais fácil? Garantiria o tratamento da sua mãe? Bruna hesitou, consciente do terreno perigoso. No começo, planejava usá-lo. Então, comecei a conhecer você. O verdadeiro você. Não o empresário impiedoso que todos descreviam. E percebi que não podia fazer isso. O olhar que trocaram estava carregado de significado. Gustavo deu um passo em sua direção, suas mãos tocando levemente os braços dela. Bruna, Uma batida firme na porta interrompeu o momento. O Sr. Liang, Hao Zhen, entrou, ainda usando seus característicos óculos escuros. Ao ver Gustavo e Bruna lado a lado, parou abruptamente. Vejo que já conhece a verdade, Sr. Ferreira, disse ele em português perfeito, removendo os óculos para revelar os mesmos olhos de Bruna. Sim, Sr. Zhen, ou devo chamá-lo de sim? Liang, respondeu Gustavo, sua postura tornando-se instintivamente mais formal. Meu nome verdadeiro é Hao Zhen. Ele aproximou-se, estendendo a mão. E sugiro que comecemos de novo, desta vez sem segredos entre nós. Enquanto os dois homens apertavam as mãos em um acordo tácito, Bruna observava. Maravilhada com a reviravolta dos acontecimentos, seu pai e o homem por quem estava se apaixonando, lado a lado, prontos para reconstruir o que gerações anteriores haviam destruído, seu telefone vibrou com uma mensagem de Victor. Estamos embarcando. Diga a Gustavo para verificar seu e-mail. Edson já está agindo. A breve trégua teria que esperar. A batalha pelo futuro das empresas Ferreira estava apenas começando. A tensão no salão VIP do Grande Hotel Pequim era quase palpável, convocada às pressas. A gala de assinatura do acordo entre as empresas Ferreira e o grupo Lianglong reunia a elite empresarial chinesa e os executivos brasileiros que haviam viajado especialmente para o evento. Sob os lustres de cristal e cercados por arranjos de orquídeas brancas e vermelhas, os convidados circulavam em pequenos grupos, taças de champanhe nas mãos e sorrisos diplomáticos nos rostos, inconscientes do drama que se desenrolava nos bastidores, nos aposentos privados adjacentes ao salão. Gustavo terminava uma videoconferência tensa com os membros do conselho em São Paulo. O rosto normalmente composto estava tenso de frustração. Não posso acreditar que Edson conseguiu convencer metade do conselho a considerar meu afastamento temporário, disse ele ao desligar, ajustando a gravata com gestos bruscos. 20 anos construindo reputação, jogados fora por causa das mentiras de um homem. Bruna aproximou-se, ajustando delicadamente a gravata que ele acabara de torcer. Eles só ouviram um lado da história até agora, lembrou ela, seu toque suave contrastando com a urgência do momento. Esta noite, todos saberão a verdade. No canto da sala, Hao Zhen, ainda usando seus óculos escuros mesmo no ambiente interno, verificava as horas. Victor e Fátima pousam em 1 hora, informou ele. Não podemos esperar por eles. Precisamos seguir com o plano. Um silêncio carregado de significado pairou entre os três. O plano era ousado. Gustavo anunciaria publicamente as descobertas sobre o passado corrupto de seu pai e a inocência de Fátima, apresentando Hao como o verdadeiro Sr. Liang e revelando sua história completa. Tem certeza disso? Perguntou Bruna a Gustavo, preocupação evidente em seus olhos. Você pode perder tudo. Já perdi, respondeu ele com um sorriso amargo. Minha reputação, a confiança no legado da minha família, talvez até a empresa. Só me resta a verdade agora. O telefone de Gustavo vibrou com uma mensagem. Seu rosto empalideceu ao ler. Natália acaba de pousar em Pequim, com Roberto Mendonça e...
Heitor Queiroz. Queiroz. Bruna sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Como ele soube da cerimônia? Edson, obviamente, respondeu Gustavo, passando as mãos pelos cabelos em gesto de frustração. Eles estão formando uma aliança contra mim. Hal aproximou-se, sua presença emanando uma calma calculada. Isso muda nossos planos. Não podemos dar a eles a chance de falar primeiro. Bruna tocou o braço de seu pai. Um gesto que ainda parecia estranho após tantos anos acreditando-o morto. E se for uma armadilha? E se Queiroz estiver aqui para te expor, pai? Al sorriu levemente, ajustando seus óculos. Depois de 20 anos construindo uma identidade à prova de falhas, deixe-o tentar. Uma batida na porta interrompeu a conversa. Um funcionário do hotel anunciou que os convidados estavam completos e a cerimônia deveria começar em 15 minutos. Quando ficaram sozinhos novamente, Gustavo se aproximou de Bruna, segurando suas mãos entre as dele. Independentemente do que aconteça esta noite, quero que você saiba que não me arrependo de nada. Conhecer você. Ele hesitou, buscando as palavras certas. Foi como encontrar clareza em meio ao caos. Bruna sentiu seu coração acelerar, dividida entre a intensidade do momento e a consciência aguda de que seu pai observava a cena com interesse mal disfarçado. Vamos acabar com isso de uma vez, disse ela finalmente, apertando as mãos de Gustavo antes de soltá-las. É hora da verdade. O salão estava repleto quando Gustavo subiu ao pequeno palco, à primeira fila. Natália o observava com um sorriso gélido, ladeada por seu pai e por Heitor Queiroz, cuja expressão de triunfo antecipado causou em Bruna uma onda de náusea. Do lado oposto do salão, Hausen esperava seu momento, ainda disfarçado como o misterioso Sr. Liang. Bruna posicionou-se estrategicamente entre os dois grupos, pronta para traduzir o discurso de Gustavo para o mandarim. Senhoras e senhores, começou Gustavo, sua voz firme ecoando pelo microfone. Estamos aqui para celebrar não apenas uma parceria comercial, mas um novo começo. Um começo baseado em verdade e transparência. Enquanto Bruna traduzia cada frase, notou a expressão de Natália mudando gradualmente de confiante para apreensiva. Antes de assinarmos qualquer documento, preciso compartilhar descobertas recentes sobre a história das empresas Ferreira. Verdades que permaneceram ocultas por 2 décadas. Natália levantou-se abruptamente, mas Roberto a segurou pelo braço, forçando-a a sentar-se novamente, seus olhos calculistas avaliando a situação. Meu pai, Raimundo Ferreira, construiu um império que todos admiravam. Mas hoje descobri que esse império foi erguido sobre corrupção, lavagem de dinheiro e ameaças. Um murmúrio percorreu o salão. Os tradutores simultâneos trabalhavam freneticamente, enquanto jornalistas convidados digitavam em seus tablets com crescente interesse. A contadora que foi acusada de desviar milhões há 20 anos, Fátima Ferreira, era inocente. Ela foi injustamente incriminada para proteger os verdadeiros responsáveis. Bruna observou Queiroz, remexendo-se desconfortavelmente em sua cadeira, os olhos percorrendo o salão como se buscasse uma saída. E o homem que descobriu esse esquema, que foi forçado a forjar a própria morte para proteger sua família, está aqui hoje. O silêncio no salão tornou-se denso, quase sufocante. Senhoras e senhores, o homem que conhecem como Sr. Liang. Uma voz estridente interrompeu o discurso. Ele está delirando. Natália avançou pelo corredor central, seus saltos altos ecoando no piso de mármore. Meu noivo está sofrendo um colapso nervoso devido à pressão, como sua futura esposa. Peço que ignorem essas alegações absurdas. Natália, não faça isso, advertiu Gustavo, mas ela já havia chegado ao palco. Gustavo está sendo manipulado, continuou ela, arrancando o microfone de suas mãos. Por esta mulher, apontou acusadoramente para Bruna, uma espiã infiltrada por Heitor Queiroz para sabotar as negociações. Bruna sentiu todos os olhares voltarem-se para ela, o chão parecendo desaparecer sob seus pés. Eu tenho provas, continuou Natália, triunfante, fotos de seus encontros secretos, transferências financeiras. Ela é uma traidora, não uma tradutora. Antes que Bruna pudesse se defender, Hausen caminhou calmamente até o palco. Com um gesto elegante, removeu os óculos escuros, revelando olhos idênticos aos de Bruna. Seu nome? Perguntou um jornalista presente, apontando um gravador em sua direção. Hausen, respondeu ele em mandarim claro,
que Bruna automaticamente traduziu para o português. Ex-investigador financeiro, dado como morto há 20 anos, e pai de Bruna Ferreira, o salão mergulhou em caos controlado, flashes de câmeras disparando enquanto os convidados sussurravam freneticamente entre si. Aproveitando a confusão, Queiroz tentou escorregar discretamente para fora do salão, mas foi interceptado por 2 seguranças chineses posicionados estrategicamente nas saídas. "Minha filha não é uma espiã", continuou Hao, sua voz calma contrastando com a tensão do ambiente. "Ela foi chantageada pelo senhor." Queiroz, que ameaçou interromper o tratamento de sua mãe caso não cooperasse, recuperando o controle da situação, Gustavo retomou o microfone. "Não só isso. Descobrimos que o verdadeiro arquiteto das fraudes, tanto passadas quanto presentes, foi Edson Peixoto, meu suposto braço direito, em conluio com Queiroz." Neste momento, as portas do salão se abriram com estrondo. Victor Ferreira entrou, conduzindo gentilmente Fátima Ferreira, cuja palidez destacava-se contra o vestido azul escuro. Hao congelou ao vê-la, como se o tempo de repente tivesse parado. 20 anos de separação desvaneceram-se em um instante, quando seus olhares se encontraram através do salão. Aproveitando a distração, Queiroz empurrou um dos seguranças e sacou algo do bolso interno do paletó. Um lampejo metálico revelou uma pequena arma. "Chega dessa farsa!" gritou ele, apontando a arma para Gustavo. "Vocês, Ferreira, sempre acharam que estavam acima da lei, acima de todos nós." Bruna reagiu instintivamente. Correndo em direção a Gustavo, Natália, vendo a chance de se redimir, ou talvez eliminar a rival, tentou desarmar Queiroz. Na confusão, a arma disparou. O som do tiro reverberou pelo salão como um trovão, congelando todos em seus lugares, por um momento terrível. O tempo pareceu suspender-se, até que Bruna sentiu um peso contra seu corpo. Fátima, que havia corrido para proteger a filha, caía em seus braços, uma mancha vermelha expandindo-se rapidamente em seu vestido azul. "Mãe!" O grito de Bruna rasgou o silêncio chocado, enquanto ela amparava Fátima em seus braços. Correu para elas, tomando Fátima delicadamente das mãos da filha. Após 20 anos separados, ele finalmente segurava novamente a mulher que nunca deixara de amar, apenas para vê-la sangrando em seus braços. "Eu sempre soube que você estava vivo", sussurrou Fátima, suas mãos trêmulas tocando o rosto de Hao pela primeira vez em 2 décadas. "Sempre senti." Enquanto seguranças dominavam Queiroz e médicos eram chamados com urgência, Gustavo ajoelhou-se ao lado de Bruna, segurando-a pelos ombros, seu rosto uma máscara de angústia e determinação. "Ela vai sobreviver", prometeu ele, como se pudesse fazer daquilo uma realidade pela força de sua vontade. "Vamos passar por isso juntos." Num gesto instintivo, Fátima uniu as mãos de Bruna e Gustavo antes que a inconsciência a tomasse. A verdade finalmente viera à tona. Mas a que preço? O corredor do Hospital Internacional de Pequim parecia interminável para Bruna. As luzes fluorescentes piscavam ocasionalmente, criando um ritmo hipnótico que combinava com o bip das máquinas nos quartos adjacentes. Já passava da meia-noite, mas ninguém pensava em descansar. "Alguma notícia?" perguntou Gustavo, entregando-lhe um copo de café. Bruna balançou a cabeça, os olhos inchados de tanto chorar. "Ainda em cirurgia." O médico disse que a bala passou perto do coração, ao lado deles. Hal permanecia imóvel como uma estátua, olhando fixamente para as portas fechadas da sala de cirurgia. Em apenas alguns minutos, ele havia reencontrado e quase perdido novamente o amor de sua vida. "Ela é forte", disse Victor, que acabara de retornar ao hospital depois de tratar com a polícia. Sobreviveu a 20 anos de mentiras e solidão. "Não vai desistir agora", Bruna observou seu tio recém-descoberto, com gratidão silenciosa. Em meio ao caos, Victor tinha sido uma âncora de estabilidade, lidando com autoridades, imprensa e as intermináveis ligações do Brasil. "O que aconteceu com Queiroz e Natália?" perguntou ela, tentando distrair-se da angústia. "Queiroz está sob custódia da polícia chinesa quanto a Natália." Victor hesitou, olhando para Gustavo. "Ela foi liberada após prestar depoimento", completou Gustavo com voz neutra. "Seu pai a levou de volta ao Brasil imediatamente." Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. A traição de Natália, embora menos grave que a de Edson e Queiroz,
ainda deixara marcas profundas, as portas da sala de cirurgia finalmente se abriram. Um médico chinês de meia-idade aproximou-se com expressão grave. Bruna agarrou instintivamente a mão de Gustavo, preparando-se para o pior. A cirurgia foi bem sucedida, anunciou o médico em inglês, que Bruna automaticamente traduziu para Raul e Victor. A bala foi removida sem causar danos permanentes ao coração, mas ela perdeu muito sangue. As próximas 24 horas serão críticas. Podemos vê-la? Perguntou Raul, falando pela primeira vez em horas. Apenas um visitante por 5 minutos, respondeu o médico. Ela está na UTI. Os 3 homens olharam para Bruna, que balançou a cabeça. Pai, você deve ir. Esperou 20 anos por este momento. Raul hesitou, emoção crua em seu rosto normalmente composto. Tem certeza, absoluta. Diga a ela que a amo, enquanto Raul seguia o médico pelo corredor. Gustavo envolveu Bruna em um abraço silencioso. Ela permitiu-se finalmente desmoronar nos braços dele, as lágrimas reprimidas durante horas agora fluindo livremente. Victor discretamente afastou-se, dando-lhes privacidade. O que acontece agora? Murmurou Bruna contra o peito de Gustavo. Todo o escândalo, a empresa, seu conselho diretor. Não pense nisso agora, respondeu ele, acariciando seus cabelos. Há coisas mais importantes. Pela primeira vez desde que se conheceram, não havia segredos entre eles, nem agendas ocultas, nem lealdades divididas. Apenas 2 pessoas encontrando conforto uma na outra em meio à tempestade. Adin. Na UTI, Raulzen observava o rosto pálido de Fátima através de uma parede de tubos e monitores. A mulher que nunca deixara seus pensamentos durante 20 anos de exílio, agora lutava pela vida a poucos centímetros de distância. Fátima, sussurrou ele, tomando delicadamente sua mão entre as suas. Estou aqui. Voltei para você, como sempre prometi. Um leve movimento dos dedos dela foi sua única resposta. Mas para Raul, foi como se o sol tivesse nascido depois de uma noite interminável. Vamos ter uma segunda chance, continuou ele, aproximando-se para falar diretamente em seu ouvido. Você, eu e nossa filha. A verdade finalmente veio à luz. Os olhos de Fátima abriram-se por um instante, desfocados, mas conscientes. Raul, sua voz era apenas um sopro. Você voltou, e nunca mais te deixarei, prometeu ele, lágrimas silenciosas correndo por seu rosto. Nossa menina, murmurou Fátima, lutando para manter-se consciente. Ela está aqui, segura. Você a salvou. Um fantasma de sorriso passou pelos lábios pálidos de Fátima. Sempre soube que ele era um bom homem, apesar do nome. Quem? Gustavo. Os olhos dele, honestos, como os do irmão, não como o pai. Antes que Raul pudesse responder, o monitor cardíaco começou a emitir sinais erráticos. Médicos e enfermeiras invadiram o quarto, afastando-o firmemente. Temos que estabilizá-la, explicou uma enfermeira em mandarim, conduzindo-o para fora. Por favor, aguarde lá fora quando as portas se fecharam. Raul sentiu o peso de cada um dos últimos 20 anos esmagando seus ombros. Tinha esperado tanto por este momento, superado obstáculos impossíveis, construído um império do nada, tudo para limpar o nome de sua família e voltar para ela. Perdê-la agora seria uma crueldade que nem mesmo seu coração endurecido poderia suportar. Na sala de espera, Bruna pôde ver pela expressão de seu pai que algo havia dado errado. Levantou-se abruptamente, mas Raul apenas balançou a cabeça. Ela estava consciente por um momento, então sua voz falhou. Os médicos estão com ela agora. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo toque insistente do telefone de Gustavo. Após verificar o visor, ele fez uma careta. O conselho diretor, não posso ignorá-los eternamente. Vá, encorajou Bruna. Precisamos enfrentar isso em todas as frentes. Relutante, Gustavo afastou-se para atender a chamada. Sua postura enrijeceu gradualmente, seu rosto assumindo a expressão de negócios que Bruna conhecera nas primeiras semanas de trabalho juntos. Entendo, disse ele finalmente. Estarei lá, ao desligar. Seu olhar encontrou o de Bruna. Edson convocou uma reunião de emergência do conselho. Está tentando fazer parecer que tudo foi um esquema meu para afastá-lo e assumir o controle total.
Mas isso é absurdo, as provas. As provas estão na China. E o conselho está em São Paulo, ouvindo a versão que Edson e seus aliados estão apresentando. Gustavo passou a mão pelos cabelos em frustração. Preciso voltar imediatamente para enfrentar isso pessoalmente. A realidade da situação atingiu Bruna como um soco. Gustavo teria que deixá-la. Justamente quando mais precisava dele, vá, disse ela, tentando soar mais forte do que se sentia. Não deixe que eles destruam tudo que você construiu. Não posso deixar você agora, protestou ele, o conflito evidente em seu rosto. Pode sim, e deve. Bruna segurou seu rosto entre as mãos. Lutamos muito pela verdade para desistir agora. Minha mãe entenderia, ela... Sua voz falhou. Ela gostaria disso por um momento. O mundo pareceu se resumir aos dois, parados naquele corredor de hospital, milhares de quilômetros longe de casa. Volto assim que puder, prometeu Gustavo, inclinando-se para beijá-la suavemente. Vamos enfrentar isso juntos. Não importa o que aconteça. Às 5 da manhã, Bruna, Victor e Hal ainda aguardavam notícias, quando o médico finalmente emergiu da UTI. Estabilizamos sua mãe, anunciou ele dirigindo-se a Bruna. Mas ela ainda está muito fraca. Precisou de uma transfusão de sangue e seu coração sofreu estresse considerável. Ela vai sobreviver. A pergunta de Hal continha toda a angústia de 2 décadas de separação. Se passar pelas próximas 12 horas sem complicações, as chances são boas. Ela tem uma constituição surpreendentemente forte. Para alguém com histórico cardíaco, um suspiro coletivo de alívio percorreu o pequeno grupo. Posso vê-la agora? Perguntou Bruna. Apenas uma visita muito breve, concedeu o médico. Ela precisa de descanso absoluto, no quarto da UTI. Bruna aproximou-se cautelosamente da cama onde sua mãe repousava. Apesar dos tubos e monitores, Fátima parecia estranhamente serena, como se o peso dos segredos finalmente tivesse sido removido de seus ombros. Oi, mãe, sussurrou Bruna, segurando delicadamente sua mão. Você nos deu um susto e tanto. Para sua surpresa, os olhos de Fátima se abriram levemente. Bruna, sua voz era quase inaudível. Não tente falar, apenas descanse. Preciso dizer. Fátima lutava para formar as palavras. Seu pai sempre soube que estava vivo. Bruna sentiu uma onda de choque, seguida rapidamente por compreensão. Claro que sua mãe sabia. De alguma forma, elas sempre mantiveram contato secretamente. Todo esse tempo. Eu sei, mãe. Está tudo bem, Gustavo, sussurrou Fátima, seus olhos buscando o quarto. Ele teve que voltar ao Brasil. Assuntos da empresa. Um sombra de sorriso passou pelos lábios de Fátima. Vi como ele olha para você, como seu pai olhava para mim, antes que Bruna pudesse responder. Um alarme soou em um dos monitores. Uma enfermeira entrou rapidamente no quarto. Precisamos pedir que saia agora, disse ela firmemente. Mãe, vou estar aqui fora, garantiu Bruna, apertando suavemente a mão de Fátima antes de soltar. Não vou a lugar nenhum. No corredor, Victor a aguardava com expressão preocupada. Acabei de receber notícias do Brasil. Gustavo pousou em São Paulo e está a caminho da reunião do conselho. Mas Edson conseguiu reunir apoio significativo. Está sendo desafiador. Bruna assentiu, sentindo o peso da exaustão física e emocional. Ele vai conseguir. Tem que conseguir. Seu telefone vibrou com uma mensagem. Era de Gustavo. Chegando à reunião agora, não importa o que aconteça com a empresa. O que construímos juntos ninguém pode tirar. Volto para vocês assim que possível. Enquanto a manhã nascia em Pequim, Bruna olhou pela janela do hospital para a cidade que havia mudado tudo em sua vida. Por um momento, permitiu-se acreditar que, apesar de tudo, poderiam encontrar um final feliz nesta história improvável. O bip constante dos monitores de sua mãe, porém, era um lembrete de que a verdade frequentemente vem com um preço alto. E a conta ainda não estava totalmente paga. 1 ano depois, o sol de primavera banhava a fachada renovada do edifício, que abrigava a recém-inaugurada Fundação Fátima Ferreira. O prédio, uma antiga mansão no bairro histórico de Belo Horizonte, havia sido cuidadosamente restaurado, preservando sua arquitetura original enquanto se adaptava à sua nova missão,
Bruna ajustou nervosamente o colarinho de seu blazer azul marinho, observando a multidão que se reunia para a cerimônia de inauguração. Jornalistas, estudantes, professores universitários e empresários conversavam animadamente no jardim decorado com orquídeas de todas as cores. Um pedido especial de sua mãe. Nervosa? Perguntou Gustavo, aproximando-se por trás e pousando as mãos suavemente em seus ombros. Um pouco, admitiu ela, virando-se para encará-lo. Ainda não acredito que chegamos até aqui. O ano que se passara havia sido uma montanha-russa de emoções e desafios. Após a dramática revelação em Pequim, o Conselho das Empresas Ferreira dividiu-se. Edson e seus aliados tentaram afastar Gustavo permanentemente, mas as evidências meticulosamente reunidas por Hao Zhen e Victor provaram ser irrefutáveis. A batalha legal que se seguiu resultou em uma reestruturação completa. Edson e diversos executivos foram indiciados por fraude e conspiração. Natália desapareceu da vida pública, rumores indicando que iniciara uma carreira discreta em Paris. Queiroz cumpria pena em uma prisão federal, sua rede de negócios desmantelada após investigações revelarem conexões com lavagem de dinheiro internacional. Gustavo havia surpreendido a todos ao anunciar, 6 meses antes, sua decisão de se afastar temporariamente da presidência das empresas Ferreira para focar na reconstrução ética do conglomerado. Victor assumira o comando interino, implementando um ambicioso programa de compliance e transparência corporativa. Sua mãe chegou, avisou Gustavo. Indicando com um gesto discreto a entrada principal, Fátima Ferreira caminhava lentamente. Apoiada no braço de Hao Zhen, sua recuperação havia sido longa e difícil. A bala danificara parte do músculo cardíaco, exigindo meses de tratamento intensivo. Mas a determinação que a sustentara por 20 anos de exílio e privações mostrara-se mais forte que o chumbo que quase encerrou sua vida. Olhe para eles, murmurou Bruna, observando seus pais. Parecem jovens novamente. Era verdade. Apesar dos cabelos grisalhos e das linhas de expressão aprofundadas pelos anos de separação, havia uma leveza em Fátima e algo que rejuvenescia seus rostos. O reencontro, ainda que traumático, havia-lhes devolvido uma parte vital de suas identidades. Hora de começar, anunciou Victor, aproximando-se do pequeno grupo. Como presidente interino, ele seria o primeiro a discursar. A cerimônia transcorreu com a elegância discreta que Bruna havia planejado. Victor abriu o evento, destacando como a fundação representava um novo capítulo na história das empresas Ferreira. Hao falou brevemente sobre o poder da persistência e da verdade. Quando chegou a vez de Bruna, ela subiu ao pequeno palanque com o coração acelerado. A Fundação Fátima Ferreira nasce hoje com uma missão clara: oferecer bolsas de estudo em linguística para jovens talentosos de origens humildes. Começou ela, sentindo-se mais confiante à medida que falava. Porque acreditamos que a capacidade de se comunicar, de traduzir mundos diferentes entre si, é a verdadeira ponte para o entendimento. Seus olhos encontraram os de Gustavo na plateia. Ele sorriu aquele sorriso discreto que agora ela conhecia tão bem. Uma mistura de orgulho e admiração que sempre aquecia seu coração. Minha própria jornada começou como uma tradutora acidental, alguém que construiu pontes entre mundos que pareciam irreconciliáveis. Hoje, queremos oferecer essa mesma oportunidade a jovens que, como eu um dia, têm talento, mas carecem de oportunidades. Ao final de seu discurso, anunciou o primeiro projeto da Fundação, um hospital especializado em doenças cardíacas raras, financiado com os milhões recuperados de contas offshore, identificadas durante as investigações. Quando os aplausos cessaram e os convidados se dispersaram para o coquetel, Bruna encontrou seus pais conversando com Gustavo em um canto tranquilo do jardim. Estamos muito orgulhosos de você, disse Fátima, abraçando a filha com cuidado. Embora mais forte a cada dia, ainda precisava evitar esforços excessivos. Todos nós estamos, acrescentou Hao, seu sotaque agora menos pronunciado após 1 ano morando novamente no Brasil. Sua mãe e eu temos um anúncio a fazer. Fátima e Hao trocaram olhares cúmplices antes de ela continuar. Decidimos nos casar novamente, uma renovação de votos, digamos assim. Depois de 20 anos separados, achamos que merecemos uma segunda lua de mel, completou Hao, com um sorriso jovial que suavizava as linhas de seu rosto. Isso é maravilhoso, exclamou Bruna,
abraçando-os novamente. E tem mais, continuou Fátima, seus olhos brilhando com uma felicidade genuína. Vamos nos mudar para Xangai por um tempo. Hao precisa reorganizar seus negócios na China. E eu sempre quis conhecer a terra de seus ancestrais. Bruna sentiu uma pontada de apreensão. Vocês acabaram de se reencontrar e já vão partir. Apenas por alguns meses, querida, garantiu Fátima. Além disso, ela lançou um olhar significativo para Gustavo. Achamos que vocês dois merecem um tempo para descobrir seu próprio caminho, sem a sombra do passado constantemente sobre vocês. Gustavo, que havia permanecido respeitosamente em silêncio durante a conversa familiar, aproximou-se de Bruna, tomando delicadamente sua mão. Na verdade, temos nossa própria notícia, disse ele, trocando um olhar cúmplice com Bruna. Ela assentiu, levando instintivamente a mão livre à barriga ainda imperceptivelmente arredondada sob o blazer formal. Estamos esperando um bebê, anunciou, observando os olhos de sua mãe marejarem imediatamente. Fátima cobriu a boca com as mãos, enquanto Hao abria um sorriso largo e genuíno. Quanto tempo? Perguntou Fátima, recuperando-se da surpresa inicial. 3 meses, respondeu Bruna. Queríamos ter certeza de que tudo estava bem antes de contar. O médico diz que está tudo perfeito. Hao abraçou Gustavo com vigor surpreendente para um homem de sua idade. Bem-vindo oficialmente à família, filho, disse ele, com uma emoção rara em sua voz normalmente controlada. Enquanto os 4 conversavam animadamente sobre o futuro, Victor aproximou-se com um envelope nas mãos. Desculpem interromper o momento familiar, mas achei que gostariam de saber. Ele estendeu o envelope para Gustavo. O conselho votou unanimemente. As recuperações financeiras excederam nossas expectativas mais otimistas. Gustavo abriu o envelope, lendo rapidamente seu conteúdo antes de passá-lo para Bruna. Conseguimos recuperar quase tudo que foi desviado, explicou Victor. E o mercado respondeu positivamente à nossa reestruturação. As ações estão no nível mais alto em 5 anos. Isso é incrível, comentou Bruna, genuinamente impressionada com os números. E é apenas o começo, acrescentou Gustavo. A parceria com o grupo Lianglong foi finalmente oficializada na semana passada, em termos bem mais equilibrados do que originalmente planejados. Hao sorriu discretamente. O que começara como um plano de vingança havia se transformado em uma verdadeira aliança comercial, agora baseada em transparência e valores compartilhados. Quando os convidados começaram a se despedir, Bruna pediu licença para um momento de solidão. Caminhou até os fundos do jardim, onde uma pequena lápide de mármore havia sido instalada em memória de todas as vítimas das fraudes do passado. Não era um túmulo real, mas um símbolo da promessa de que tais injustiças não se repetiriam. Gustavo encontrou-a ali, contemplando o monumento em silêncio. No que está pensando? Perguntou ele, abraçando-a por trás. Em como o destino é estranho, respondeu ela, aconchegando-se contra seu peito. Tudo começou com uma simples ligação em mandarim durante um jantar. Quem poderia imaginar que chegaríamos aqui? A verdade sempre encontra seu caminho para a luz, citou Gustavo, repetindo as palavras que Fátima costumava dizer a Bruna durante a infância. Sua mãe estava certa. Bruna virou-se em seus braços para encará-lo. E agora, o que vem depois? Gustavo sorriu, tocando suavemente sua barriga. Agora construímos nosso próprio futuro. Um que nosso filho ou filha poderá herdar sem o peso de segredos ou mentiras. Enquanto caminhavam de volta para a festa, Bruna não pôde deixar de notar como o sol poente banhava o edifício da fundação em tons dourados. Não o dourado ostensivo da riqueza, mas o tom quente da promessa, da esperança renovada após a tempestade. Em meio a tantas perdas e descobertas, uma verdade permanecia constante. O amor, quando genuíno, sempre encontra seu caminho, mesmo através das barreiras mais improváveis, de distância, tempo, línguas ou mentiras, como uma orquídea teimosa que floresce em condições adversas. O destino de suas famílias havia se entrelaçado de maneiras que ninguém poderia prever, criando algo novo, forte e surpreendentemente belo em meio às ruínas do passado.